Amém, amém, amém. Obrigado, André. Música autoral, né? Coisa boa, hein? Os dons e talentos a serviço da comunidade, né? Coisa linda. Querido irmão, querida irmã, quero te convidar a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Vamos ler 27 e 28. Só que antes de pregar, eu quero mandar um beijo para Anne, filhota. Te amo, linda. A Aline mandou mensagem para mim, que ela está assistindo ao vivo, e ela falou, manda um beijo para a Anne. Eu falei, vou mandar, tá? Vou mandar. Cara de pau, né? Mas, linda. Elas estavam com febrinha ontem, hoje, né? Mas já está mais ou menos controladinha, estão lá em casa. Mateus, capítulo 5, do 27 ao 28. Jesus está proferindo o famoso Sermão da Montanha, e ele chega um dado momento e diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, não adultere, mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. Eu vou ler também na Bíblia a mensagem, tá? Um pouquinho diferente, mas eu acho que vai aprofundar um pouco mais o sentido. Diz assim lá: vocês também conhecem esse mandamento: não vá para a cama com quem é casado. Mas não pensem que terão preservado a sua virtude simplesmente porque não foram para a cama. De fato, o coração pode ser corrompido pelo desejo ardente, ainda mais rapidamente que o corpo. Aqueles olhares maliciosos que parecem passar despercebidos, também corrompem. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante de Ti, diante das Tuas palavras, e nós, como corpo Teu reunido aqui, nós rogamos sabedoria do alto, Pai. Que Teu Espírito Santo nos ilumine para compreendermos aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, a vivermos segundo a luz do Teu Evangelho, segundo a Tua sabedoria, fiéis ao Senhor como Mestre. Eu peço por mim e por todos nós aqui, que o Teu Espírito nos ilumine em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Essa noite a gente vai falar, para quem estava de manhã ouviu, né, o merchandising aí da pregação, nós vamos falar sobre um assunto delicado, um assunto sensível, um assunto que a gente sabe que é tabu para a igreja ao longo de muitos séculos. A gente vai falar sobre pecado sexual, a gente vai falar sobre corpo, a gente vai falar sobre prazer, e eu oro a Deus para que de alguma maneira o Espírito possa nos iluminar na nossa caminhada, para mesmo num assunto tão delicado assim, a gente conseguir encontrar sabedoria do alto para a gente seguir de uma maneira boa, saudável, amém? Eu fui aconselhado até por uma pessoa próxima: não pregue isso, deixa para um encontro de casais. Eu vou pregar, gente. Eu decidi não seguir o conselho. Vai ter adolescente. Falei, que bom que vai ter adolescente, né? Estou vendo aqui, né, adolescentes, que bom. Eu acho que a gente precisa falar sobre coisas difíceis, coisas delicadas. A gente precisa ter essa coragem de dar alguns passos para a gente poder compreender à luz do Evangelho aquilo que a gente precisa entender a partir de Jesus. É óbvio que, como eu disse, que isso é um assunto que tem tabu quando a gente lida com corpo, com corporeidade e com a questão da sexualidade principalmente. A gente está num terreno espinhoso, uma areia movediça, e a igreja, vamos ser sinceros, joga tudo isso para debaixo do tapete há séculos. Amém? É verdade ou não é? É verdade. Né? A gente não fala sobre sexualidade, a gente não fala sobre corpo, pelo contrário, a gente sabe que historicamente a nossa teologia, influenciada principalmente por Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, ela é permeada de uma coisa que chama neoplatonismo. Esse palavrão fez um negócio muito simples. Ele nos ensinou que o que importa é a alma, o espírito, e que o corpo não presta. Então salva a alma, que o corpo vai queimar mesmo. Tá? Vai morrer, vai se decompor. Essa separação, quem fez
foi a partir ali do pensamento agostiniano, e isso prevaleceu ao longo da nossa história. Então, tudo que é referente a corpo, a carne, é visto como coisa do demônio, do diabo, perigoso. E como eu brinquei recentemente numa aula, a gente joga tão para baixo do tapete que a gente chega no carnaval, para os jovens não serem tentados, a gente bota todos eles dentro da igreja para jogar ping-pong. É verdade ou não é? Com medo daquilo que está no mundo, né? Então joga ping-pong, joga um pebolinho aí, porque é carnaval, então se proteja, né? Se proteja. Baixo do tapete, tá bom? Vai tudo para debaixo do tapete. Isso, ao longo do tempo da nossa vida, isso gera um monte de problema, obviamente. Uma outra questão muito óbvia e clara é o elemento do moralismo. Nós somos moralistas. E o moralismo não é igual a moral. A moral é boa, a ética é boa, tá certo? Saber fazer escolhas boas na vida, isso é ótimo, isso não tem nada de errado, é isso que a gente tem que fazer mesmo, né? Agora, o moralismo é isso que Jesus está denunciando aqui. É isso que Jesus está denunciando aqui. Vamos ler de novo? Mateus 5, 27 a 28. Vocês ouviram, não adultere. Não adultere. Não adultere é a lei. Está na lei, está escrito, não adultere. Eu, porém, vos digo, aquele que cobiçar uma mulher, aquele que desejar no coração, já cometeu adultério. O moralismo fica só na camadinha superficial de cima. Não adultere. Certinho, não adulterou. Só que dentro está corrompido, dentro está podre, dentro está cheio de cobiça, cheio de luxúria, cheio de desejo inadequado. Então não adianta a exterioridade aparentar que está tudo bem, para a gente poder falar para nós mesmos e normalmente dentro dessa lógica falar para o outro. O outro está pecando, hein? Esse não pode tomar ceia, esse não pode fazer aquilo, esse aqui não pode não sei o que lá. Isso é moralismo. Esse juízo, essa brincadeira que a gente faz dentro da igreja ao longo de décadas e mais décadas, de cada um sentar na cadeira do juiz e ficar apontando o dedo na cara do outro de quem está certo, de quem está errado, de quem parece mais crente, de quem parece menos crente. Moralismo, barato. Jesus está dizendo o seguinte, não caminhem pelo caminho do moralismo. O que eu quero propor para vocês é algo mais profundo. A transformação que eu quero propor é mais profunda. Como eu disse recentemente, para Jesus, nós não somos cãezinhos religiosos a serem adestrados. Nós somos seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus, para serem transformados no poder do Espírito. E como a gente vai ver, isso acontece de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, assim, não adianta só não adulterar, não sei o que lá, não fazer isso, não fazer aquilo, não pular carnaval, não. Só que dentro da alma, dentro do coração, está tudo corrompido. O Evangelho, ele quer produzir uma transformação que vem de dentro para fora. Como disse Jesus lá em Marcos 7,15. E a gente se esquece isso direto. Marcos 7,15 diz assim, não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Nada. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. O problema é o que está aqui dentro. É o que está aqui dentro. E como a gente não leva isso em consideração, como a gente não se abre para o Espírito transformar a gente de dentro para fora, como a gente permanece e insiste em ficar brincando de moralismo religioso na igreja, achando que a igreja é uma escolinha de bons costumes, como isso tudo acontece, qual que é a consequência natural? Em primeiro lugar, essa superficialidade com que a gente trata os temas. Ao ponto de eu ter ouvido, anos atrás, eu coloquei até no meu trabalho de doutorado, eu até citei isso, de tão emblemático que foi, né? O camarada, o pastor, chegou, foi pregar e falou assim, olha, se você está namorando e não tem data de casamento marcada, pecado de lascívia. Você é um prostituto, uma prostituta. Dá para acreditar numa fala dessa, gente? Dá para acreditar? Você se imagina falando isso para sua filha? Ensinando isso para o seu filho?
Se você está namorando e não marcou a data do casamento, você está em pecado. Isso é moralismo puro. Isso é superficial. Isso é uma tolice. Não é por esse caminho moralista, superficial, que a gente vai, em nome de combater o pecado, conseguir se abrir para o Espírito transformar a gente de verdade. Amém? Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve. Pode parecer uma coisa, nossa, que cara santo, hein? Que cara santo. Olha, bom, Freud explica, né? Quando o camarada começa a subir no púlpito todo domingo para ficar falando de sexo, 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 cuidado. Cuidado. Provavelmente tem alguma questão aí complicada. Muito excesso de moralismo tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Isso a experiência atesta. Então, que os irmãos fiquem muito, muito atentos, porque é óbvio que esse tipo de fala, esse tipo de discurso, irmãos e irmãs, vamos ser sinceros, ele não dá conta da vida. Não dá conta da vida, porque a vida ela é complexa. Vou dar um exemplo para você de como a vida é complexa. Às vezes a gente pensa assim, sexo é casamento. Quantos casamentos que a gente conhece? Vocês talvez não conheçam tantos, mas a luz da experiência pastoral, daquilo que eu escuto de pastores, pastoras, colegas, amigos, gente com quem eu caminho no mundo religioso. Porque nós pastores, nós temos a sagrada tarefa de acessar a alma, a intimidade de pessoas. E a gente sabe que existem casamentos todos bonitinhos do ponto de vista exterior, cerimônia religiosa, tudo passado no cartório, tudo certinho como manda o figurino. Só que casamento de verdade mesmo não existe. Não existe. Não tem intimidade sexual, não tem amizade, não tem companheirismo, não tem cumplicidade. São dois estranhos. Até uma música do Belchior que eu esqueci, eu podia ter colocado aqui, né? Dois estranhos dormindo na mesma cama. Que não vivem essa experiência bonita da vida amorosa, da sexualidade que não é só sexo, é todo um conjunto, é a troca de olhar, sabe? É a mão dada, é a caminhada, é o estar junto, viver intensamente a vida a dois. Não vivem, mas exteriormente, nossa, que família doriana bonita. Entende o que eu estou falando? Isso porventura a gente chama de pecado? A gente não chama de pecado, a gente passa o pano. A gente passa o pano. Por que a gente passa o pano? Porque exteriormente está tudo bem. E no final das contas, o interior, aquilo que está acontecendo, puxa, vamos dar um jeitinho aqui. Em contrapartida, às vezes existem casais que, embora não tenham feito uma cerimônia religiosa, às vezes estão juntos já há mais de 5 anos e perante a lei civil já são considerados união estável, que muitas vezes a gente como religioso pode falar, puxa vida, mas não pediu a bênção de Deus, hein? Não pediu, não teve um pastor lá para orar, para fazer nada, mas estão às vezes 10, 15, 20, 30 anos juntos, tem família, tem filhos, tal. E sabe como está esse casamento? Tudo bem, obrigado. Está maravilhoso, tem alegria, tem cumplicidade, tem vida sexual maravilhosa, está tudo ótimo. Só que não seguiu o rito que nós estabelecemos. E pelo amor de Deus, um parênteses, eu não estou defendendo que saia do rito, que não... me chama para fazer seu casamento, que eu vou fazer com a maior alegria do mundo. Eu adoro casar, adoro fazer casamento não, né? Adoro celebrar ali a cerimônia, eu adoro. Né, é uma coisa muito gostosa e faça isso, é muito bom. Mas eu só estou querendo te mostrar a contradição. Amém? Estão comigo? Estão entendendo o que eu estou falando? Há uma contradição aqui que a gente precisa perceber. Porque a superficialidade, o moralismo, faz a gente caminhar com uma teologia do corpo, uma teologia do prazer, uma teologia da sexualidade péssima. Péssima. Exemplo, tem gente que casa para ter relação sexual.
Já viram isso? Quem já ouviu aquele versículo que tinha uma versão que dizia assim, melhor casar do que se abrasar. Melhor casar do que se abrasar. Aí o cara pesca o versículo do Paulo, aí tá namorando, tá os hormônios, eu vou casar. Às vezes a família pressiona para casar, todo mundo pressiona para casar, para poder ter uma vida sexual ativa. Será que estava na hora de casar? Seguiu a literalidade, a letrinha ali da lei. E detalhe, né, fez uma exegese péssima do Paulo, porque o Paulo no mesmo contexto ele fala assim, homens, fiquem como eu, fiquem solteiros. Mas já que não tem jeito mesmo, se você estiver desesperado, você casa. Você imagina você ensinando isso para o seu filho? Desse jeito? Ensinando isso para sua filha? Anne, vem aqui, você está desesperada, casa logo. É dose, não é dose, é de doer o coração, gente. Mas isso acontece. Acontece, por quê? Porque o moralismo impera. A superficialidade impera. Eu sei que é delicado, gente, as coisas que eu estou falando, mas precisam ser ditas. Vamos comigo, vamos com fé, orem por mim aí, tá? Para Deus me ajudar, né? E mais, quantos casamentos permanecem casamento, as pessoas continuam juntas, só pelo tradicionalismo, e o medo de serem julgadas, o medo de se sentirem punidas por Deus, castigadas por Deus pelo fato de terem que optar pelo divórcio. Quantos casamentos em que impera dentro de casa a violência, impera dentro de casa a indiferença, ou às vezes sem violência, sem abuso nenhum, mas já não tem mais nada, mas continua casado por quê? Porque Deus vai me punir. Porque olha para esses textos de uma maneira inadequada e os aplica a partir desse moralismo superficial e mantém uma relação que já não existe. Que já não existe. Até a hora que alguém espana. Eu já vi, às vezes, idoso, a pessoa ficou, 50 anos casada, e chega lá com 60, 70 anos, eu vou me divorciar. Você fala assim, os netos viram, vó, como você vai fazer isso agora? Que tomou coragem, mas você tem noção da consequência? A vida passou. Olha que coisa triste, não é triste isso? É de partir o coração. Em nome do quê? Em nome de um tradicionalismo, de uma romantização inadequada sobre o que é o matrimônio. E eu faço aqui mais um parênteses para os irmãos, para as irmãs. Nós, isso é uma questão teológica importante, que às vezes a gente não presta atenção. Nós não somos, os irmãos obviamente sabem, né? Católicos apostólicos romanos. No catolicismo, na teologia católica, casamento é sacramento. Sacramento. Para você ter o caminho do divórcio, você precisa pedir autorização para Roma, para aquele casamento deixar de valer. Isso é sacramento, porque na hora que o padre abençoa, no rito do casamento, aquilo é indissolúvel, é meio de graça de Deus. Nós, como protestantes, para a gente casamento não é sacramento. Casamento é importantíssimo, obviamente, mas não é meio de graça. Em outras palavras, como eu brinquei, né? Eu não faço casamento. Eu celebrar uma cerimônia de casamento, não tem graça de Deus passando por mim como sacerdote para abençoar o casal. Não tem isso. Então a gente tem que prestar muita atenção em tudo que a gente está conversando nessa noite, porque casamentos acabam. Casamentos acabam. Então a gente tem que cuidar bem do nosso casamento, à luz de tudo aquilo que a gente está falando aqui, e também entender que se porventura o teu casamento não existe mais, irmão, irmã, você não está amaldiçoado por Deus. Me lembro de uma amiga querida que eu conheci há muitos anos atrás. A menina casou com 17 para 18 anos, descobriu que o príncipe era um cavalo. Violência doméstica, violência, abuso. Obviamente se divorciou. Sabe o que o pastor dela falou? Agora você vai ficar solteiro o resto da vida, porque não pode casar de novo. Teologia errada, nós somos protestantes, a gente não é católico, não é meio de graça, não é sacramento. Então, irmão, irmã, precisamos prestar muita atenção naquilo que nós estamos meditando nessa noite. Eu oro a Deus para que o Espírito fale com você.
fale com você. Precisamos de uma teologia adequada, de uma reflexão adequada, para a gente poder pensar a nossa área, especificamente a questão da nossa sexualidade, a questão sexual, o nosso corpo, o prazer, o que é pecado. Eu queria, para a gente ser iluminado pelas Escrituras e através do Espírito, em primeiro lugar, citar que Deus criou o corpo e o prazer. Deus nos fez, Deus nos criou. Nós somos seres com desejos, e não há nada de errado nisso. Nós fomos criados por Deus, e Deus nos fez do jeito que somos. Nós somos humanos, de carne e osso. Nós somos humanos e nós temos desejos sexuais. Nós somos humanos e nós temos coisas dentro de nós, químicas, psíquicas, que obviamente nos levam para esse lugar de buscar o prazer corporal. Isso faz parte da nossa constituição de quem nós somos. Não há nada de errado com a gente. Sexo não é do diabo. Sexualidade não é do diabo. Nós somos criados por Deus dessa forma e dessa maneira. Amém? E a Bíblia é maravilhosa. As Sagradas Escrituras estão permeadas de textos que enaltecem isso. Enaltecem isso. Abra sua Bíblia lá em Cântico dos Cânticos, em Cantares, capítulo 7, né? Eu não vou ler tudo, mas tem um trecho, e se você quiser acompanhar a sua leitura, não há problema nenhum, né? Que diz assim, porque lá é uma poesia, né? Do amado para a amada, da amada para o amado. E no texto, lá por meio do capítulo 7, a partir ali mais ou menos do 6, que eu vou ler em outra versão, na mensagem talvez tenham algumas coisas diferentes, diz assim: como você é linda, como você é perfeita, minha amada, minha querida, eu a desejo mais que tudo. Seu encanto é como de uma palmeira, e seus seios são como doces cachos de tâmaras. Eu digo, vou subir aquela palmeira, vou acariciar seus tão aprazíveis frutos. Oh sim, seus seios são como cachos de doces frutos para mim. O aroma de seu respirar é como hortelã, e os seus lábios são como o melhor vinho. Está na Bíblia. Está na Bíblia, gente. As Escrituras, elas estão mostrando para a gente que essa relação a dois aqui, ela é valorizada. Ela é descrita de um jeito belíssimo, bonito, poético. Ela é colocada em alta conta no texto bíblico. Provérbios 5, 18 a 19, vai dizer para a gente, né? Seja bendita a tua fonte, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, que os seus seios te saciem todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Isso tudo, o que é? Isso é Escritura Sagrada, isso é Bíblia. Então, a gente precisa entender que Deus nos fez assim, e está tudo certo. Não há problema, a gente pode conversar sobre esse assunto, obviamente, na intimidade, com os nossos amigos, com as nossas amigas, a gente pode falar sobre isso na igreja, a gente não precisa pegar o nosso corpo e jogar para debaixo do tapete, pegar as nossas dúvidas e jogar para debaixo do tapete, ficar com medo de sermos julgados por termos que lidar com essas questões e jogar tudo para debaixo do tapete. A gente não precisa montar um monte de mesa de ping-pong para o pessoal ficar jogando, para jogar tudo debaixo do tapete. Amém? Nós somos imagem de Deus, né? Nós somos criados por Deus, nós somos feitos por Ele. E Ele disse, isso tudo é bom, é muito bom, muito bom. Então esse é o primeiro ponto de partida que a gente tem que pensar e refletir. O segundo, já citei um pouquinho aqui, mas quero reforçar. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. O que isso significa na prática? Significa que nós somos sagrados. Nós somos sagrados. Quando você lida com o seu próximo, com o outro, você está lidando com alguém, com um humano que é imagem e semelhança de Deus, com alguém que é sagrado. O nosso próximo, ele não é um pedaço
ele não é um corpo no sentido só físico. É uma carne cujo Espírito soprou para se tornar um ser vivente. Como diz o Gênesis, né? Feito à imagem e semelhança de Deus. Então eu insisto, toda vez que você toca a vida alheia, que você chega, se aproxima da vida alheia, toda vez que você se aproxima do seu próximo, do seu irmão, da sua irmã humano, tire as sandálias dos teus pés, porque você está pisando num terreno santo. Santo. E toda vez que o teu próximo, toda vez que um humano é maculado, é ferido, é machucado, é violentado, Deus está sendo violentado. A imagem de Deus está sendo maculada. Por isso que diante das maldades, das mazelas, das dores que os humanos têm na vida, nós temos que olhar para isso e entender, como principalmente nós que somos herdeiros dessa tradição bíblica, que aprendemos isso que eu estou falando, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos olhar para isso e ficarmos indignados. Quando um humano está sendo violentado, está sendo machucado, tem a sua dignidade relativizada, gente, isso tem que mexer com a gente de um jeito muito profundo, porque é a imagem de Deus que está sendo ferida. A imagem de Deus está sendo ferida. E quando a gente pensa na questão da sexualidade e olha aquilo que predomina nos textos bíblicos, a gente vê a todo instante, um alerta a respeito da violência. A respeito da violência. Por quê? Porque é pecado, gente. É pecado quando nós violentamos o outro corpo que é feito à imagem e semelhança de Deus. É pecado quando nós violentamos a pessoa que está perto da gente. E isso passa também por violência sexual. É pecado. É algo reprovável diante de Deus. É algo passível de reprovação. Não somente todos os tipos de violência que você pode imaginar, mas tudo aquilo que macula a sexualidade alheia é pecado. Gênesis 19, 5, 9, eu quero ler alguns textos para te mostrar isso, como que isso aparece nas Escrituras. A gente tem aquela famosa cena de Ló. Vocês lembram de Ló? Ló, ele recebe 2 anjos na casa dele. 2 anjos na casa dele. E ele está ali hospedando esses anjos, e a hospitalidade é um valor caríssimo na antiguidade, e de repente, homens se aproximam dali para violentarem sexualmente aqueles anjos. O texto fala lá a partir do 5, chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Onde estão? E eles continuam, o texto continua, traga-os até nós aqui fora para que tenhamos relações sexuais com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse, por favor, meus irmãos, não façam esse mal. Aí aqui tem os absurdos da cultura antiga, né? Olha o que ele diz. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que for bom aos seus olhos. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Aí esses lunáticos aqui, violentos, eles dizem assim, saia da frente, replicaram. Este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz, estão falando do Ló, né? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Qual que é o pecado aqui? O pecado não é o sexo, a sexualidade, não é isso. O pecado é a violência. O pecado é a vontade de estuprar aqueles seres humanos. O pecado é a vontade dessas pessoas com um desejo incontrolável de violentar o corpo alheio. Isso é pecado.
Isso é pecado, isso está aqui registrado. Juízes 19, nós temos uma história, não sei se você leu, não sei nem se é uma leitura boa para você fazer também inteira depois do culto. Deixa para um pouquinho mais para frente na semana. Juízes 19 tem a história do levita, que também tem a sua concubina e entrega ela ali para ser violentada. Juízes 19, verso 25 diz que homens levantaram-se e forçaram a mulher toda a noite até pela manhã, e ao romper do dia a deixaram. Violência, violência. A história é chocante, porque depois o levita, ele parte o corpo da mulher e manda para as tribos de Israel. É uma história assim, indigesta, e está nas escrituras. Qual que é o pecado? A violência, o estupro, a relativização daquele corpo, do valor daquele corpo. Segundo Samuel 13, a gente vê uma outra história lamentável. Amnon, que é filho, né, de Davi, ele diz o texto, segundo Samuel 13, verso 11 a 14, ali eu vou ler resumidamente, diz assim: Amnon, quando ela lhe oferecia comida, a agarrou e disse: vem deitar-te comigo, minha irmã. Ele a forçou e se deitou com ela. Ele estupra a meia-irmã dele. Depois ela vai ser vingada, porque além de a estuprar, ele a rejeita, aí vem Absalão, outro filho de Davi, e mata o Amnon. Violência, violência. Irmão, irmã, onde que está o pecado? O que é pecado? Todas as vezes que nós objetificamos o outro, nós cometemos pecado. Todas as vezes que a gente tratamos o outro como se fosse uma coisa, que a gente usa, que a gente violenta, que a gente obtém prazer egoísta, nós cometemos pecado. Todas as vezes que a gente usa um corpo alheio para satisfazer os nossos próprios desejos, nós cometemos pecado. Isso vale para homens, isso vale para mulheres, obviamente. Objetificar o outro é macular a imagem de Deus que está no outro. Reduzir o ser humano a um objeto que eu manipulo, que eu uso, que eu descarto. Isso é pecado. Isso vale para qualquer fase da nossa vida, gente. Se a gente não tratar o outro com dignidade, com respeito, da maneira que a gente tem que entender à luz daquilo que significa que o outro é imagem e semelhança de Deus, a gente comete pecado. A violência sexual, o estupro, obviamente é pecado, óbvio que é pecado. Agora, os jogos psíquicos que nós fazemos para obter prazer sexual também é pecado. Isso pode acontecer dentro do casamento. E a coisa pior ainda é quando isso está num contexto religioso, em que ainda a pessoa, ou um ou outro, ainda saca um versículo ainda para dizer que tem direito sobre o corpo do outro, a hora que quer e como bem quiser. Isso é pecado. Isso é perversão. Isso é não entender que o outro é imagem e semelhança de Deus. Aí a pessoa vai lá e fala assim, Paulo fala em 1 Coríntios 7,5, que não se recusem um ao outro. Então eu quero ter relação, eu vou ter. Isso é pecado. Isso é objetificar o outro corpo, transformar o outro corpo, sabe, numa garrafinha de coca que você usa e toma. E descarta e joga fora depois. Isso é pecado. Irmão, irmã, a gente precisa entender isso de uma maneira muito profunda, de uma maneira muito clara. Porque, ao contrário dessa lógica perversa e violenta, o que a gente aprende à luz do Evangelho, à luz daquilo que Jesus quer fazer com a gente, nos transformando de dentro para fora, a gente aprende que a nossa sexualidade é algo maravilhoso que tem que ser celebrado com consenso, com amor, com beleza, com respeito, com paixão, com cumplicidade. Com cumplicidade. E eu vou para o terceiro e último ponto, porque para isso acontecer a gente precisa cuidar, sabe do quê? Do nosso interior. A gente precisa cuidar
da nossa alma, porque Jesus vai dizer o quê? Que se nós cobiçarmos no nosso coração, nós já cometemos o adultério, nós já cometemos o pecado, não é? Ou seja, o lugar do coração é importantíssimo. O lugar do coração é fundamental. Porque aquilo que está acontecendo dentro de nós, e coração não é só a nossa alma, né, interior, é a nossa mente, é a nossa imaginação. É tudo aquilo que está acontecendo dentro da nossa constituição psíquica também. Isso tudo é fundamental para que a nossa sexualidade seja vivida e seja um louvor dado a Deus. Amém? Só que a gente vive uma cultura que é a cultura da pornografia. É a cultura da pornografia, porque eu não quero só ficar no assunto da pornografia em si, mas é a cultura como um todo. O mundo não celebra algo do belo, algo... Me entendam bem aqui a palavra que eu vou usar. Até fiquei pensando se eu ia usar ou não, mas vou usar. Algo do erótico. Algo do que é bonito na relação, né, entre duas pessoas. A gente aprende na nossa sociedade, aí não é pornográfico. E esse pornográfico, o que é? É a objetificação do outro. Irmão, irmã, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Porque a cultura da pornografia, além de tudo que ela está fazendo, desde derreter o nosso cérebro, tá certo? Alteração da nossa plasticidade cerebral. Depois você pesquisa o que é isso, ó. Disfunções sexuais, problema de saúde mental, depressão. Tem gente que está em depressão, não está conseguindo ter força para viver, e passa por isso aqui também. Isso aqui é algo que contribui. O vício, a desconexão com a realidade, desconexão com a realidade. Isso aqui é ciência. Graças a Deus tem o CR também para nos ajudar nesse processo. Mas eu queria destacar, além dos dados técnicos, que essa cultura, ela gera dentro da nossa mente toda uma toxicidade que corrompe o modo como a gente enxerga o outro. A gente polui, a gente coloca lixo na cabeça, a gente fica consumindo lixo na cabeça, e a nossa cabeça vai se desconfigurando, a nossa psique vai se desconfigurando, a nossa sexualidade vai se pervertendo, a nossa sexualidade vai ficando desequilibrada, a nossa sexualidade vai ficando descompensada. E o nosso casamento naufraga, as nossas relações naufragam, o nosso eu, o nosso interior naufraga. Então, eu não estou dizendo isso num sentido piegas, irmãos e irmãs, vocês me conhecem. Eu estou dizendo isso como um alerta para a gente cuidar do nosso interior. Cuide do seu interior, cuida daquilo que está entrando na tua cabeça, cuide daquilo que você está alimentando dentro de si, cuide das imagens que estão pairando estão sendo produzidas no seu cérebro. Saiu um estudo recentemente, você deve ter visto, que fizeram uma pesquisa sobre o uso do chat GPT, né? A gente até conversava no pequeno grupo sobre isso um pouquinho, né? E o estudo moral da história feito lá pelo MIT, uma instituição importantíssima, percebeu o quê? Que todo mundo que está usando o chat GPT para avançar e conseguir produzir texto mais rápido, então o cara deixa de produzir o texto, deixa de escrever, e o chat vai lá e escreve para ele. Gente, está perdendo o cérebro. O cérebro está derretendo. Os dados são alarmantes de quem está usando o chat GPT quando comparável com o Google ou com a pessoa que escreve mesmo. É alarmante. É menor atividade cerebral e menor memória do texto. Olha que absurdo, a pessoa não lembra o que ela fez. Ela não consegue lembrar aquilo que ela produziu. Porque ela não produziu, foi o chat que produziu. E eu acho que, de alguma maneira, a pornografia é tipo um chat GPT da nossa sexualidade. Estão entendendo o que eu estou falando? Ao invés da gente viver o real, da gente deixar as nossas constituições psíquicas, corporais, aquilo que Deus nos fez, para ser vivido com toda a integridade, com toda a intensidade da maneira adequada, essa cultura da pornografia, ela se configura quase que um chat GPT da sexualidade. E tudo aquilo que a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus vai ficando distorcido e corrompido.
E a consequência disso, obviamente, são as mais diversas. E, obviamente, isso pode arruinar o teu casamento que já existe, pode arruinar o casamento que vai existir também. Porque você pode ter certeza que essa cultura, ela vai entrar no casamento depois. E vai prejudicar a sua vida, vai prejudicar a sua família, vai prejudicar a sua caminhada. Irmão, irmã, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide do seu interior, cuide disso com delicadeza, cuide disso sem banalização. Nós homens, principalmente, a gente aprendeu, a gente viveu, cresceu numa cultura em que é natural objetificar os outros corpos. A gente tem que se arrepender. A gente tem que se arrepender. E as mulheres também estão dentro dessa cultura, dentro desse processo. Então a gente precisa, sabe, viver e cuidar de uma maneira integral daquilo que Deus nos deu, daquilo que Deus nos fez. A gente precisa aprender e cuidar como comunidade de fé, uns dos outros, para que a gente viva toda a potencialidade e beleza daquilo que Deus constituiu em nós. Para que a gente possa viver ao longo da nossa vida essa aventura que é a nossa sexualidade. Uma caminhada de descoberta, de autodescoberta, de amor, de coisas lindíssimas. Então, portanto, o pecado, quando a gente olha para as Escrituras, a tendência, aquilo que prevalece, aquilo que em número está muito evidente, assim, é muito volumoso, muito claro, é que essa violação do próximo, gente, essa objetificação do outro, em que a gente transforma o outro em objeto do nosso egoísmo, que deseja consumir aquele outro corpo, isso é pecado. A gente não pode viver assim. A gente não pode replicar isso para os nossos filhos, para as nossas filhas. A gente tem que ensinar isso na igreja. A gente tem que falar sobre isso. A gente tem que saber entender isso de uma maneira adequada e profunda, não no moralismo superficial. Portanto, recapitulando, o prazer sexual é de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Em terceiro, cuide de você. Cuide de tudo que é você. Não separe, eu vou cuidar da minha alma, da carne eu cuido depois. Não, você é um corpo, você é tudo, você é integral. Cuide. Porque cuidando de você, você vai estar cuidando do outro. Você vai estar cuidando do próximo. Amém? Amém? Irmão, irmã, eu oro para que você saia daqui, iluminado pelo Espírito, consciente de que nós precisamos consagrar os nossos corpos a Deus. Consagrar quem nós somos ao Senhor. Pedir a luz, a iluminação, o discernimento do Espírito sobre a nossa vida. Para a gente poder ensinar adequadamente nossa juventude, nossos adolescentes, nossas crianças, para que a gente possa caminhar de um jeito saudável, para que a gente possa eliminar todas as toxinas que estão querendo prejudicar o andamento adequado da nossa vida, daquilo que Deus nos fez. Se consagre a Deus nessa noite. Obviamente eu não vou pedir para ninguém ficar de pé, eu vou pedir para você, sabe, curvar sua cabeça, se colocar diante de Deus e pedir para Ele: Senhor, me ajuda na jornada, porque peça para Deus, eu desejo viver integralmente aquilo que o Senhor tem para mim. Integralmente, Pai. Mas, Senhor, me ajuda a não cair em nenhuma armadilha. Me ajuda a não achar que o outro é um objeto do meu prazer egoísta. Consagre a Deus seu corpo, consagre a Deus a sua mente. Irmão, irmã, se você acha de alguma maneira que sua vida foi tomando rumos, que você foi vivendo situações difíceis, eu quero anunciar aqui para você que existe um Deus que faz tudo novo. Um Deus cuja graça e misericórdia pode te alcançar nessa noite e fazer tudo novo. Te levar para um caminho mais bonito, te levar para um caminho mais saudável, te levar para um caminho mais alinhado àquilo que Ele tem para você. Eu quero te convidar, sabe, a se curvar na sua alma diante de Deus e pedir para Ele: Senhor,
Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Peça perdão se você precisa pedir perdão para Deus de algo. Rasga o teu coração e a tua alma. Peça ajuda do Espírito. Peça para Ele te iluminar a luz da palavra. Todos nós aqui, obviamente, estamos desejosos de que a gente possa cultivar vidas que agradam o coração do nosso Senhor. Para tanto, a gente quer se render diante dEle, deixar para trás todos os moralismos e conseguir dar um mergulho profundo em quem nós somos, nas lógicas que distorcem o nosso eu, para que a gente viva, experimente aquilo que Deus tem para a gente, para que a gente construa boas relações, bons casamentos, para que a gente possa, para aqueles que estão namorando, possam experimentar essa fase da vida de um jeito adequado e bom, e entrar num casamento de um jeito bonito, que a gente possa, quebrar essa lógica, quebrar essa cultura tão perversa, que nos ensina dia a dia a objetificar o outro corpo, que a gente possa proteger as nossas crianças, essas lógicas, ensinar os nossos filhos a respeitarem as pessoas, o ser humano, ensinar para eles que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Que a gente possa experimentar uma vida lindíssima e construir histórias que agradem o coração de Deus. Pai amado, nós oramos nessa noite, te agradecendo por aquilo que o Senhor falou a nós. Nós oramos nessa noite te agradecendo por aquilo que o Senhor está fazendo em nós. Pedimos, Pai amado, que o Senhor venha com teu bálsamo sobre aqueles que talvez estejam feridos, porque foram violentados, porque foram maculados, porque foram intoxicados. Que eles possam encontrar no Senhor um Deus bom, que vai ajudá-los na jornada. Que casamentos possam mudar histórias, suas histórias nessa noite. Que a gente consiga se relacionar, Pai amado, de um jeito bonito, como o Senhor nos ensina. Obrigado, Pai, nos ensina a cuidar do nosso próximo. Nos ensina a cuidar da gente. Em nome de Jesus. Amém. Amém.